Adriana nunca esqueceu o barulho da porta batendo naquela tarde abafada dos anos 90. Foi seco, sem volta, como se ali também tivesse se fechado tudo o que ela acreditava sobre amor, família e futuro. Fernando não olhou para trás, não deixou explicação decente, só uma mala apressada e palavras frias jogadas no ar, dessas que machucam mais depois que o silêncio chega. Ela ficou parada no meio da sala simples, segurando o choro como quem tenta segurar água nas mãos. Impossível. E sabe o que mais doía? Não era só a ausência dele. Era a sensação de ter sido descartada como se nunca tivesse importado. Os vizinhos começaram a cochichar, porque naquela época ninguém escondia nada, e cada olhar parecia dizer: coitada. Mas Adriana não era coitada. Ainda não sabia, mas ali começava algo que ia mudar tudo. Só que naquela hora, ela não tinha nada. Nem dinheiro, nem apoio, nem direção. Só uma pergunta martelando na cabeça. Como alguém que jurou ficar consegue ir embora tão fácil? Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, como se cada canto lembrasse o que tinha sido quebrado ali dentro. Adriana tentou se manter firme, mas a verdade é que o mundo não espera ninguém se recompor. As contas começaram a chegar, a geladeira foi ficando vazia e o orgulho dela foi sendo engolido aos poucos. Teve um dia que ela ficou parada na porta da cozinha, olhando um armário quase sem nada. Respirou fundo e disse baixinho, como quem faz um acordo consigo mesma: eu não vou me perder. E foi aí que algo mudou. Pequeno, quase imperceptível. Mas mudou. Ela começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Limpava a casa, passava roupa, fazia bico onde desse, enfrentando olhares e comentários que machucavam mais que cansaço. Só que Adriana tinha algo que ninguém via. Uma força quieta, daquelas que crescem no meio da dor. E no meio dessa correria toda, numa tarde comum que parecia igual a todas as outras, alguém cruzou o caminho dela, sem fazer alarde. Breno. Ele não chegou, surgiu do nada. Não disse grandes palavras, mas tinha um jeito diferente de olhar, como se enxergasse além da mulher cansada que o mundo via. E foi estranho, porque fazia tempo que ninguém olhava para Adriana daquele jeito. Breno começou a aparecer aos poucos, sem invadir, sem forçar espaço. Era sempre um cumprimento simples, uma conversa rápida, dessas que parecem pequenas, mas aquecem o dia da gente. Adriana, no começo, mantinha distância, porque depois do que viveu, confiar virou um risco grande demais. Só que tinha algo nele, uma calma diferente, um cuidado que não precisava de palavras bonitas. Teve uma vez que ela estava carregando sacolas pesadas depois de um dia inteiro de trabalho. E antes mesmo de pedir ajuda, Breno já estava ali, pegando parte do peso, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não perguntou nada, não quis saber da vida dela naquele momento. Só ajudou. E isso mexeu com Adriana de um jeito estranho, porque fazia tempo que alguém fazia algo por ela sem esperar nada em troca. Aos poucos, ela foi permitindo pequenas brechas. Uma conversa mais longa, um sorriso que escapava sem perceber, uma leve sensação de paz que ela nem lembrava mais como era. Mas no fundo, ainda tinha medo. Medo de acreditar de novo, medo de se abrir, medo de passar por tudo outra vez. E aí eu te pergunto, será que vale a pena tentar de novo quando o coração ainda carrega marcas que ninguém vê? O tempo foi passando e, sem que Adriana percebesse, Breno já fazia parte da rotina dela. Não como alguém que ocupava espaço, mas como quem somava leveza,
Ele aparecia com um café simples, às vezes puxava conversa sobre coisas bobas, e no meio disso tudo, ia mostrando um cuidado que não sufocava, não pressionava, só estava ali. Adriana ainda tentava manter aquela barreira, mas tinha dias em que ela se pegava rindo com ele. E quando percebia, já era tarde demais para fingir que não sentia nada. Só que o passado não desaparece tão fácil. Numa noite mais quieta, enquanto arrumava a casa, ela encontrou uma foto antiga. Ela e Fernando sorrindo, como se fossem outra vida, outra história. Aquilo apertou o peito de um jeito inesperado, porque junto da dor vinha também a lembrança de quem ela já foi. E foi nesse momento que Adriana travou de novo. No dia seguinte, quando o Breno apareceu como sempre, ela estava diferente, mais fechada, distante, como se tivesse dado um passo para trás sem perceber. Breno notou, claro que notou, mas não cobrou, não insistiu, só respeitou o silêncio dela, o que, de alguma forma, dizia mais do que qualquer insistência. E ali, entre o passado que ainda doía e o presente que começava a florescer, Adriana ficou dividida sem saber qual caminho tinha coragem de seguir. E como se a vida gostasse de testar até onde o coração aguenta, foi justamente quando Adriana estava tentando organizar os próprios sentimentos que o passado resolveu bater na porta de verdade. Numa tarde comum, daquelas que começam tranquilas e terminam virando tudo de cabeça para baixo, ela ouviu uma voz que não escutava há anos. Fernando. Ele estava ali, parado, com um semblante diferente, mais cansado, como se o tempo tivesse cobrado um preço alto. Adriana sentiu o corpo travar, o ar ficou pesado, e por um instante parecia que tudo aquilo que ela lutou para superar voltou de uma vez só. Ele tentou falar, disse que errou, que se arrependeu, que a vida não foi nada do que ele imaginava depois que saiu. Palavras que talvez anos atrás teriam feito ela desabar. Mas agora era diferente. Só que isso não quer dizer que não mexeu com ela. Porque mexeu. Mexeu com lembranças, com feridas que nunca tinham sido completamente fechadas. E enquanto Fernando falava, tentando se aproximar, Adriana percebeu algo que nem ela mesma esperava. O coração dela não respondia mais do mesmo jeito. Ainda doía, sim, mas já não era amor. E mesmo assim, aquela situação trouxe uma dúvida silenciosa que ficou ecoando dentro dela. Será que a gente consegue seguir em frente de verdade? Ou sempre fica um pedaço preso no passado? Naquela noite, Adriana quase não dormiu. Não por saudade, mas por clareza. Era estranho perceber isso. Mas o que Fernando trouxe de volta não foi amor, foi lembrança. E lembrança não sustenta ninguém. Ela passou horas olhando para o teto, revisitando tudo o que viveu. E pela primeira vez, não se viu como a mulher que foi deixada, mas como a mulher que sobreviveu. E isso muda tudo. No dia seguinte, quando Fernando voltou, insistente, tentando recuperar um espaço que já não existia, Adriana respirou fundo e falou com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Disse que o tempo dele na vida dela tinha acabado no dia em que ele escolheu ir embora, que não era questão de raiva, era de respeito por si mesma. Fernando ainda tentou argumentar, falar de recomeço, de segunda chance, mas ela não vacilou, porque algumas portas, quando fecham, não são para serem reabertas. E foi ali que algo dentro dela finalmente se resolveu. Mais tarde, já com o coração leve, Adriana encontrou o Breno. E dessa vez, não teve distância, não teve silêncio. Ela olhou para ele com verdade, sem medo, sem se esconder. E naquele olhar tinha uma pergunta que não precisava ser dita em voz alta. Será que agora
Ela estava pronta para viver algo novo de verdade? Breno percebeu antes mesmo dela dizer qualquer coisa, porque quando o olhar muda, tudo muda junto. Adriana já não carregava aquele peso nos ombros, já não falava olhando para o chão, já não se escondia atrás do medo. Havia uma calma diferente nela, uma segurança que vinha de quem finalmente entendeu o próprio valor. Eles caminharam lado a lado naquela tarde, sem pressa, conversando sobre coisas simples, e mesmo assim, parecia que ali estava acontecendo algo importante. Em um momento mais quieto, Breno parou, respirou fundo, como quem escolhe cada palavra com cuidado, e disse que nunca quis ocupar lugar de ninguém, que só queria estar ali, ao lado dela, do jeito certo. Adriana sorriu de um jeito leve, sincero, e dessa vez não desviou o olhar. Disse que também não queria mais viver de medo, nem de lembrança, que queria viver de verdade. E foi ali, sem cena exagerada, sem promessa vazia, que os dois se entenderam. Não era sobre apagar o passado. Era sobre não deixar ele mandar no presente. Meses depois, Adriana já não era mais a mulher que ficou sozinha naquela sala silenciosa. Era alguém que se reconstruiu, que escolheu a si mesma e que encontrou um amor que não machuca, não abandona, não diminui. E enquanto a vida seguia, tranquila do jeito que ela nunca imaginou que seria possível, ficou uma certeza bonita no ar. Quem aprende a se levantar, nunca mais aceita ficar no chão. E no fim das contas, Adriana não precisou de vingança, nem de retorno do passado. Ela só precisou reconhecer o próprio valor para tudo começar a dar certo. Agora me conta aqui, você teria dado uma segunda chance para o ex-marido ou seguiria em frente como ela fez? E se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Te espero no próximo vídeo.